Shalom, shalom! Hoje a gente vai começar o nosso episódio tratando sobre os erros das conferências do clima e também do Protocolo de Kyoto e de tratados e pactos internacionais sobre o clima. O clima é um dos temas mais importantes que existem. Antes de falar mais um pouquinho, vamos pegar o nosso café para fazer jus ao nome do canal, para a gente poder tratar um pouco da história das COPs, também do Protocolo de Kyoto, do Acordo de Paris de 2015 e também de vários outros protocolos. Quando a gente fala sobre mudança do clima, regime climático, o governo Collor é inescapável. Em 1992, durante o governo de Fernando Afonso Collor de Mello, sediada no Rio de Janeiro a maior a maior conferência do clima já ocorrida desde 1972, que foi quando ocorreu a Conferência de Copenhague em Estocolmo. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima a UNFCCC, ocorre em 1992, último ano do governo Collor, e depois ele será substituído por Itamar Franco. O objetivo da da UNFCCC, foi justamente estabilizar a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça a interferência antrópica de forma perigosa no sistema climático. O princípio basilar dessa convenção da ONU é justamente responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades. É um conceito que o Brasil criou. O Brasil também tem o conceito de desenvolvimento sustentável, que leva em conta 3 fatores importantes, que é justamente a economia, a sociedade e também o caráter ambiental. Então, esses 3 pilares formam o conceito de desenvolvimento sustentável para o Brasil, inclusive tem origem no próprio relatório Brundtland de 1987. A UNFCCC ela prevê no seu tratado um anexo 1 que justamente trata sobre partes desenvolvidas e economias em transição que teriam maior responsabilidade com a mudança do clima. A primeira conferência do clima, COP, ou seja, Conference of Parts, Conferência das Partes, ocorreu justamente em Berlim, na Alemanha. A terceira COP, que é muito importante, ocorre em 1997, ocorre com a assinatura do Protocolo de Kyoto. O Brasil vai assinar em 1998 e ratificar em 2002, entrando em vigor no ano de 2005. A Rússia também vai seguir, justamente ela estava recalcitrante em poder assinar esse protocolo, mas assina justamente para poder entrar na World Trade Organization, a Organização Internacional, a Organização Mundial do Comércio. As grandes potências, ou melhor, as maiores potências, Estados Unidos e China, que são as potências que mais emitem gás de efeito estufa, não aderiram ao Protocolo de Kyoto. Os Estados Unidos vão retirar justamente a assinatura em 2011, eles tinham assinado, e o Canadá vai acompanhar justamente os Estados Unidos. O que previa o Protocolo de Kyoto? Então vamos lá, o Protocolo de Kyoto ele tinha como objetivo principal reduzir as emissões totais das partes do anexo 1, conforme a gente viu na UNFCCC, em pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990, no período de compromisso de 2008 a 2012. A gente teve como metas obrigatórias justamente a redução ou limitação quantitativa de emissões de gases de efeito estufa para partes do anexo 1 da UNFCCC, os países desenvolvidos e as economias de transição. Também foi criado o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o chamado MDL, que tratava de projetos de redução justamente de emissões de gases de efeito estufa em países em desenvolvimento, gerando créditos que podem ser vendidos. Então começa aí a política dos créditos de carbono, que hoje em dia são muito famosos, conhecidos, e estão integrados em muitas leis e políticas, inclusive do Brasil. Um pouquinho sobre a COP 27, 28, 29 e 30 que ocorrerá em Belém do Pará, no Brasil, neste ano. Bom, inicialmente a COP 27, ela ocorre em Sharm el-Sheikh, no Egito. O que ela teve de importante? Ela contou com a aprovação de um fundo de adaptação de perdas e danos, porém teve como resultado negativo. Então o problema da conferência foi não ter aprovado uma meta global quantificada de adaptação. Quando a gente fala sobre regime climático, sobre mudança do clima, o conceito de adaptação e mitigação são de fato fundamentais para a gente poder entender o regime climático internacional. Quando a gente fala da conferência de Dubai, que ocorreu justamente em Dubai, a gente vai falar sobre a importância de acabar justamente com os combustíveis fósseis.
Muito embora não exista até hoje, gente, não existe a previsibilidade de um tratado vinculante que possa justamente vincular as partes dos países a acabar com combustíveis fósseis nem com o uso de gás de efeito estufa. A última COP que ocorreu em Baku, no Azerbaijão, o Brasil ele entrega justamente a sua NDC, a sua National Determined Contribution, a sua contribuição nacionalmente determinada para cumprir justamente a sua meta de redução de gases de efeito estufa. O Brasil ele tem uma meta em banda de 59% a 67% de redução até 2035 em relação aos níveis de 2005. Que as NDCs, sob a égide do Acordo de Paris, assinado em 2015, elas ocorrem a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, os países têm que ir lá entregar a sua NDC. Pessoal, para terminar o nosso episódio, vamos falar um pouquinho sobre o Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele foi assinado justamente no ano de 2015. O objetivo dele era manter o aquecimento global bem abaixo dos níveis de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e justamente unir esforços para a redução de limitar, né, a temperatura global a 1,5 graus Celsius. Cada parte do Acordo de Paris, a política americana ela é recalcitrante no governo Trump em aderir ao Tratado de Paris, justamente saíram do Acordo de Paris. O governo Biden tinha colocado os Estados Unidos, mas no novo governo Trump eles saem do Acordo de Paris. Então é importante saber isso. Cada parte deve formular justamente a sua NDC e submeter uma NDC, como eu havia dito, a cada 5 anos. E a COP28, como eu disse, ela foi a primeira vez em que houve, de fato, uma avaliação da implementação do Acordo de Paris. Para terminar, eu quero falar justamente um tópico muito interessante que os europeus, inclusive, rebatem muito o Brasil. Mas o Brasil é o país, um dos países que tem a matriz energética mais limpa do mundo e a matriz elétrica também. Dentre as fontes renováveis, o Brasil ele tem 4 vezes mais do que os países da OCDE, do que o Clube dos Países Ricos, que o Bolsonaro queria levar o Brasil, né, que foi tentado durante o governo Temer sem muito resultado. Dentre as fontes renováveis no Brasil, menos de 5% são ligados à energia solar e à energia eólica, enquanto que a biomassa ela perfaz cerca de 16%. Outro ponto importante é que o grau de renovabilidade do sistema elétrico brasileiro ele supera 90%. Esse valor é cerca de 3 vezes maior do que a média do Clube dos Países Ricos, no caso a OCDE. Para concluir, a gente tem que lembrar que a principal fonte de energia no Brasil é justamente o petróleo e seus derivados, seguido pela cana-de-açúcar também e, por fim, pela energia hidráulica. Uma última observação é a participação das energias renováveis na matriz energética brasileira ela é de 49,1%. Então as não renováveis ainda continuam sendo hegemônicas no Brasil. Mas a média da OCDE é justamente 12,6% e no mundo está em 14,7%. Conforme a Agência Internacional de Energia e também a EPE. Pessoal, era isso que eu gostaria de ter falado neste episódio, um pouquinho sobre as COP, sobre o regime climático internacional, um panorama de forma geral. E em próximos episódios eu espero poder estar falando mais sobre esse assunto que é muito relevante e também atual. Até o próximo episódio.